Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra da noite com a nossa convidada Sabrina. Vou fazer a apresentação da Sabrina. A Sabrina, ela é advogada, mediadora no âmbito privado e judicial, especialista em mediação e arbitragem e em direito público pela PUC de Minas, mestranda em gestão de educação superior. Nós teremos como mediadora nesse evento a professora Karen Mirna, que é civilista, especialista em direitos sociais, mestre em direito ambiental e sustentabilidade, e o professor Silvio, que também está conosco essa noite. Agradeço a participação de todos, em nome da coordenação, professor Elon, professora Cristiane, em nome da coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, professora Mariana. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Professora Karen, vou te passar a palavra. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que nós saibamos aqui aproveitar aí todos os dizeres, ensinamentos e, por que não, a experiência da Sabrina, né? Sabrina como mediadora, advogada não adversarial. Apresentei para vocês, o professor Silvio, com certeza, né, esses meios adequados de solução de controvérsias, né, e são adequados por quê? Né, porque fora da questão da judicialização massiva, né, hoje nós temos uma judicialização massiva de questões, até mesmo porque nós não conseguimos resolver, né, as nossas contraditas, vamos colocar assim, na vida do nosso cotidiano, do dia a dia. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Silvio e, posteriormente, a gente dá início com a Sabrina. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Agradecemos, eu e o professor Silvio, imensamente você se disponibilizar e nos ensinar, né? Nos ensinar. Todos aprendemos com vocês aqui, que vem nos brindar aí com experiências, com especificidades e conhecimentos que são tão necessários para que a gente tenha uma vida feliz, fim social, né? Que nós saibamos atravessar aí as questões cotidianas e inerentes, né, a toda a sociedade. Professor Silvio, a palavra. Obrigado, professora Karen. Um prazer muito grande estar aqui neste evento, ao lado de vocês, que certamente trarão para a gente aqui. Que eu vou ficar hoje como ouvinte aqui, acompanhando com muita atenção, com muito interesse em tudo que a Sabrina vai nos falar, a professora Karen também. Aproveito para cumprimentar a professora Sabrina, a Gibi. A gente está com grande expectativa aqui das contribuições que uma visão prática da mediação pode trazer. Os meus alunos têm, ao longo do semestre, trabalhado essas formas adequadas de solução de conflito. Eu conversava um pouquinho antes com as professoras no lobby, como a gente tem outras formas a explorar, como o direito está passando por transformações tão rápidas, e a gente não pode se permitir mais tornar-se um advogado preso no passado, principalmente vocês que estão em formação. Aquela ideia da advocacia baseada no contencioso, baseada no conflito, na adversariedade, é uma advocacia que vai perder terreno cada vez mais, e é importante que a gente se prepare para enfrentar os novos desafios. É isso que a gente está tentando trazer para vocês com a fala da professora Sabrina, agradecendo ao NPJ, na pessoa da Renata, por nos propiciar esse evento para a gente ter uma noite aqui de aprendizagem. Então, agradeço de novo o convite da professora Karen para participar com vocês. Estou ansioso aqui para ouvi-los. Bom, pessoal, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa oportunidade para a gente trocar conhecimentos. Agradeço Renata, Silvio, Karen. Já começo aqui, pessoal, fazendo um disclosure. Karen também foi minha professora, já tem algum tempo. A gente se conheceu na universidade também, foi minha professora no 10º período, né, Karen, de ambiental.
também foi minha orientadora no Núcleo de Prática Jurídica. Então, assim, é muito significativo, muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Espero aí que a nossa noite seja agradável, nossas próximas 5 horas, né? Entendi? É isso mesmo que a gente vai ficar aqui? Seja muito agradável. E, enfim, a gente conta com a participação de cada um de vocês. Podem mandar perguntas aí no chat, não se acanhem, não se envergonhem. A gente está aqui para debater, construir coisas juntos, e a gente vai ficar de olho aqui na participação de cada um de vocês. Então, uma honra, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, compartilhando desse assunto que tanto me agrada, que eu gosto demais, que desde a primeira vez que eu tive contato com mediação, eu não soltei mais, Karen sabe, né? Então, bom, enfim, vamos à apresentação, podemos seguir? Podemos? Então, eu preparei uma coisa aqui para a gente conversar hoje. Espero que vocês consigam ver. Se não estiverem vendo, me contem. Vocês conseguem ver a apresentação? Tá perfeito. Tá? Então, ótimo, pessoal. Deixa eu me organizar. Bom, hoje a gente vai conversar aqui sobre a importância da mediação sendo um meio adequado de solução de conflitos de interesse na modernidade. Olha que maravilhoso o nosso título, e ao longo das próximas horas a gente vai entender por que isso é tão especial, tão maravilhoso, principalmente no momento que a gente está vivendo. A nossa conversa aqui vai se dividir em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai aí passar pela história, né, da onde nós saímos, onde nós estamos, para onde a gente está querendo ir com isso tudo que está acontecendo. E no segundo momento, a gente vai adentrar mais na mediação, falando um pouco sobre o escopo, as etapas, as fases do procedimento, o objetivo, sobre o que é a advocacia estratégica, essas técnicas que a gente utiliza na mediação, se elas são próprias da mediação, de onde vieram, enfim, temos aí esse tempo para a gente se divertir. Enfim, no capítulo 1, então, por onde que a gente vai começar? Gestão adequada de conflitos, né? Eu achei importante da gente começar a entender um pouco o que é a gestão adequada de conflitos, né? E aqui eu trouxe algumas frases que eu tenho ouvido, que eu tenho lido, que eu quero compartilhar com vocês, para a gente começar refletindo, então, o que é a gestão adequada de conflitos? De onde que veio esse termo, né? Esse termo, gestão adequada de conflitos, nada mais é do que a gente pegar o mecanismo mais adequado de acordo com o conflito que está diante da gente, nós profissionais do direito, sejamos advogados, mediadores, negociadores, árbitros, que tipo de conflito é esse que está chegando na sua mão e para onde eu vou levar esse conflito? Para qual porta que eu vou levar esse conflito? Vai ser negociação? Vai ser arbitragem? Vai ser a conciliação? Mediação? Os DSDs, que são os Design de Solução de Disputas, os DRDs, que vão aí caminhando para o campo da engenharia, que são os comitês. E aí? E aí, quando a gente fala adequados, tem que ser adequados. Adequados para quem? A quem? Ao nosso cliente, não é verdade? Tem que ser adequado para ele. E essa decisão nós tomamos junto com o nosso cliente. Então, conjunto de métodos e processos práticos que visam esse modo estratégico de administrar soluções conflituosas. Nada mais é que essa forma de gerir questões entre pessoas, equipes, empresas, enfim, depende do caminho que você escolhe, depende da especialidade que você vai adotar aí na sua carreira. E aí? Olha que interessante. A gente cuidando aqui um pouco desse cenário da resolução adequada de disputas no Brasil e das fontes legislativas, quando a gente vai fazer uma pesquisa aí, né, como é que começou isso tudo, da onde veio, né, veio do CPC, da onde que veio? Pois é, há um tempo atrás eu estava pesquisando sobre essa origem voltada aqui para o Brasil, né, e aí eu descobri que isso vem, olha que interessante,
desde a época do Brasil colônia, lá nas ordenações filipinas, já era falado. Olha que interessante. No começo da demanda, tirar o juiz a ambas as partes que antes façam despesas, pessoal, que despesa é com Z mesmo, que naquela época eu escrevia despesa com Z, tá bom? Sigam entre eles, com 2 L's também, os odds e dissensões se devem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre é duvidoso. Olha que interessante. O que eles estavam querendo dizer aqui? Vamos conversar antes de tomar uma decisão? É isso? Vamos tentar chegar a um acordo antes da gente partir para o litígio, antes da gente buscar o direito de ação? E aí? Olha só, aí o Brasil ficou independente, veio a primeira Constituição. Artigo 161 da Constituição Imperial de 824. Sem se fazer constar que se tem tentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Ah, então ele estava dizendo aqui que a gente também precisa tentar um acordo, precisamos conversar antes de ajuizarmos o processo, antes de buscarmos a justiça, o poder judiciário nesse caso, porque vamos pensar que buscar justiça é uma coisa, buscar o poder judiciário é outra, é diferente. E aí a gente vê isso no nosso ordenamento jurídico bem depois também. Olha o CPC de 73 falando, tentar a qualquer tempo conciliar as partes. Depois, nos juizados de pequenas causas, em 1984, também traz essa questão de buscar sempre o consenso, de buscar sempre a conciliação. E aí, nós viemos na Constituição de 88. Está lá também, no nosso preâmbulo, né, falando que o quê? Nossa República é fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução das controvérsias. Olha que interessante. Caminhando também a Constituição, no artigo 4, inciso 6, se rege pelos seguintes princípios, tá lá, solução pacífica de conflitos. E aí veio a Lei dos Juizados Especiais de 1995, que também cita buscar sempre que possível a conciliação ou a transação. E aí depois veio esse projeto de lei, que foi muito importante também, de autoria dessa deputada, Zularia Cobra, lei de São Paulo, que veio para institucionalizar e disciplinar a mediação. Esse foi de 98, e em 2013 ele foi aprovado na CCJ e depois seguiu para o plenário. E vejam que interessante, em 2009 teve o Pacto Republicano, na época acho que era o Lula, que era presidente exatamente, o Temer estava aí de presidente da Câmara dos Deputados, tinha o Gilmar Mendes, né? E aí, qual era a finalidade desse Pacto Republicano de 2009? Fortalecer a mediação e a conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, voltados a maior pacificação social e menor judicialização. Vejam que interessante. Sempre estava na lei, sempre esteve lá, desde o início da República. E aí depois, isso aqui já, na resolução 125 de 2010, que foi um marco enorme para a política judiciária de tratamento dos conflitos, que foi aonde ela foi instituída, né, que veio para quê? Assegurar o direito de solução de conflitos, pelos meios adequados, conforme a sua natureza e peculiaridade. A resolução 125, ela é muito importante para o tratamento dos conflitos que vão para o âmbito judiciário, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem os Sejusques, onde são realizadas essas audiências de conciliação e mediação, e essa resolução 125, ela regulamenta todo esse processo que ocorre dentro dos NUPEMECs, que são os núcleos que administram a gestão de conflitos dentro dos tribunais, né? Então, assim, essa resolução foi um marco histórico da mediação no Brasil também. Mas a gente vai conversar também muito mais sobre ela lá na frente, porque a gente vê
em artigos que existem na própria lei de mediação e no Código de Processo Civil, que se repetem, apesar de serem muito bem escritos, e se repetem porque são muito importantes. E aí, lá na frente, a gente vai discutir um pouco sobre esses artigos. E aí, em 2015, veio a Lei de Mediação de Conflitos, 5 anos depois da Resolução 125 do CNJ, que aí veio para... E ela é diferente da Resolução 125, porque ela cuida da política judiciária, de tratamento dos conflitos, e aí a Lei de Mediação vem para positivar a solução de controvérsias entre particulares e também no âmbito da administração pública. E já aqui, nesse parágrafo 1º da lei, ela já traz um conceito do que é a mediação, né? Então tá ali, ó, considere-se mediação, atividade técnica, exercida por terceiro imparcial, vamos guardar essa palavra, depois eu vou explicar, é um princípio importantíssimo da mediação, sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções para controvérsias, soluções que sejam consensuais. Veja bem, aí no artigo 2º da Lei de Mediação, que é uma lei muito bem escrita, assim como os artigos da mediação que vieram para o novo CPC também, que eu vou trazer aqui para a gente conversar, ela trouxe os princípios da mediação, né, que é a imparcialidade do mediador, isonomia das partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e boa-fé. Aqui eu dou destaque para a imparcialidade do mediador. Por quê? O mediador aqui, a gente já começa a perceber que ele é diferente do advogado, diferente do juiz. Por quê? O advogado é parcial, ele está ali para assessorar o cliente dele conforme os interesses e reais necessidades. O mediador é imparcial com relação às partes e neutro com relação ao conflito, aquilo que está sendo discutido ali. E é confidencial a mediação. Tudo que se discute na mediação fica dentro da sala de mediação, dentro da sala de audiência de mediação. Ou seja, só vai para o acordo aquilo que todos os participantes autorizarem. E aí, a importância do advogado ser estratégico no procedimento de mediação e conversar junto com o seu cliente. Olha a importância da preparação para esse procedimento. O que nós vamos autorizar que seja falado, o que vai ser falado, o que não vai ser falado, o que a gente pensa de ir para o acordo, ou seja, um advogado estratégico que começa, que entende o que é mediação, entende o procedimento de mediação, que sabe que as audiências de mediação ou sessões, vocês vão ver aí, as duas terminologias são completamente diferentes, ele vai saber utilizar, fazer esse bate-bola com o mediador, porque o que o advogado faz, o mediador não faz, e são atividades complementares e poderosíssimas quando o advogado está capacitado para atuar no procedimento. Então, daí a importância de se conhecer. E aí, sobre os outros princípios, a gente vai discutir eles dentro da lei também, um pouco mais para frente, quando a gente falar de técnicas, tá bom? E aqui tem o parágrafo 2º, que é muito interessante, que fala: ninguém é obrigado a permanecer no procedimento de mediação. Por quê? Porque é voluntário. Ou seja, você vai com o seu cliente à mediação. E aí, vocês vão definir se essa mediação vai ser boa, se ela vai trazer vantagens, se vocês vão conseguir construir coisas com quem está ali do outro lado também, ou se não vai ser. E aí dependendo do caso, dependendo de quem está do outro lado, dependendo de você com seu cliente, aí o processo de tomada de decisão é muito particular. Dentro da minha experiência com a mediação, raramente eu vejo desistências. Casos empresariais, eu nunca vi desistências. Na realidade, eu tive uma que foi uma dissolução societária, que teve um acordo parcial, mas não foi desistência, e um outro também que foi parcial. Agora, desistências, ainda não vi. E, bom, enfim, seguindo. Mas, olha que interessante. Como que a relação de confiança que você constrói com o seu cliente é poderosa?
Para ele sentar para mediar com você, conforme o caso, ele tem que ter uma confiança muito grande em você, advogado, que está ali com ele, e ele saber que aquilo que está ali, ele pode sair a hora que ele quiser, olha só. Só que, na minha experiência, eu ainda não vi, embora seja voluntário. Olha que interessante. E aí, o artigo 3º que fala, né? O que pode ser o objeto da mediação de conflitos, né? Questões que versem sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação, e ela também pode versar sobre todo conflito ou parte desse conflito. Imagina que você tem uma empresa e aí alguém descumpriu algo com você, não sei, uma entrega de equipamentos de informática, por exemplo, de software, isso já aconteceu também. Já mediei casos assim. E aí, você tem uma boa relação com aquele teu parceiro comercial que está ali do outro lado. Mas o que acontece? Às vezes você quer resolver só aquele imbróglio que surgiu ali no meio. Ou seja, chama ele para mediar. Chama ele para mediar. Você quer ter essa relação continuada, você quer continuar esse vínculo, mas você só quer resolver aquela questão ali. Você quer recalcular essa rota desse prazo. E aí, em 30 dias não deu para entregar. E em quanto tempo você acha? Vamos renegociar? Ou seja, você pode pegar parte daquela questão que está ali e levar para a mediação. Olha que poderoso. E aí, direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação? Sim, a gente pode discutir questão, para quem gosta da área familiar, questão de convivência com os filhos, né, de um ex-casal, né, ou guarda, né, que se fala. Questão dos alimentos, tudo pode ser discutido, né? O que vai acontecer? A gente precisa enviar para o Ministério Público. Tudo bem? E aí vem o artigo 9º da Lei de Mediação e o artigo 11º aí, que vai trazer a diferenciação do que é o mediador extrajudicial ou mediador privado para o mediador judicial, né, que são duas figuras diferentes. O mediador judicial é aquele que atua dentro dos tribunais, né? Tem o mediador do Tribunal de Justiça de Minas, o mediador do Tribunal de Justiça de Goiás. Esse é o mediador que atua lá, dentro do Sejusc, esse é o mediador judicial. Para ser mediador judicial, você tem que fazer um curso, né? Aqui em Minas, você entra lá no site do Tribunal de Justiça, vai lá na EGF, se você se interessa em ser mediador judicial, e lá sempre tem demanda de curso para mediador judicial. Ou você pode fazer por câmaras que tenham aí o selo do Tribunal de Justiça, então tem que olhar, é diferente. E o mediador extrajudicial? Ele não necessariamente, ou privado, tá? O termo é o mesmo, mediador extrajudicial e privado são sinônimos. Não necessariamente ele precisa ter o curso no tribunal, ele pode fazer um curso por escolas, tem várias escolas que ensinam mediação aí no Brasil, mediação privada, e aí também é muito interessante, porque tem curso de mediador para o âmbito empresarial, curso de mediação familiar. Então, assim, são especializações dentro das áreas que você quer atuar como mediador. O mercado da mediação privada, cada vez ele cresce mais, se especializa, né? Então, assim, tem grandes demandas aí que a gente vê no Brasil, não sei se vocês já chegaram a ver notícias, mas hoje já fez mediações, o Grupo Pão de Açúcar, tem vários conglomerados imensos aí, estão todos utilizando de mediação. Então, é um mercado que está em ascensão muito promissor. E aí, eu acho interessante que aqui, ó, no artigo 9º está escrito, né, poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitado para fazer mediação, independente de integrar. Você não precisa fazer parte de nenhum conselho, nenhuma entidade de classe ou associação. Então, o que você tem que buscar cursos que sejam renomados, você tem que olhar a reputação. Isso serve para tudo, para você que quer entrar no mercado. Você tem que pesquisar, né? E, bom, enfim, sobre o mediador extrajudicial, deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguma coisa. Creio que não, mas também a gente vai falando mais para frente. E aí, o artigo 27 da lei
né, só para a gente formalizar aqui, que diz que a petição cumpriu os requisitos, então o juiz vai designar a audiência de mediação. Esse artigo se repete similar também no próprio Código Civil, e a gente vai ver ele com mais calma também para frente. E aí vem o artigo 30, frisando aqui a confidencialidade do procedimento. Olha que interessante. Como é importante, como é poderoso você participar de um procedimento que é confidencial. Imagina que você está advogando para uma empresa, ou você também como parte, e tem algo do conflito ali que você quer preservar a reputação da sua empresa, né? Tem várias construtoras, agora no âmbito imobiliário também a mediação tem crescido muito, que tem feito vários acordos, renegociados várias questões pela mediação, né? O que é? Olha a importância da preservação do teu nome empresarial no mercado, olha a confidencialidade, muito interessante, né? E aí, o artigo 3º, o parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele traz a exceção para isso aí. A gente só vai tirar a confidencialidade da mediação se houver crime. Ou seja, aconteceu alguma agressão, aconteceu alguma coisa que seja crime, a gente precisa ir reportar para as autoridades. Né? Eu aí, nesse tempo, eu faço mediação há 6 anos, eu ainda, graças a Deus, não participei de nada que tenham feito algum crime dentro da sala de mediação, não, mas fica aí a proteção da lei. E vem o 165, trazendo uma questão muito interessante, que ele fala que o mediador, ele atua de preferência, vejam bem a palavra, preferencialmente, em casos que houver vínculo anterior entre as partes, certo? Aqui, a gente tem que pensar que muita gente também traz a diferenciação da mediação para a conciliação, pensando nisso aqui. Conciliação, por exemplo, não necessita ter um vínculo anterior nem posterior depois, né? Um exemplo clássico é a batida de trânsito, né? Você vai resolver só aquilo isso, você vai, faz uma conciliação, uma negociação e resolve. E a mediação? Será que para casos comerciais ela pode ser utilizada? Eu fui lá e fiz uma compra em um local e deu errado, chegou com defeito, enfim, quero resolver. Tá, conciliação. E aí, vamos pensar. Se você comprou algo em alguma empresa ou fez um negócio, e a pessoa que você fez negócio é um amigo seu. E aí? Será que cabe mediação ou conciliação? Como é que a gente vai fazer para cuidar desse relacionamento aí entre as partes? Será que se a gente resolver, eu não vou perder o meu parceiro? Não vou perder o amigo? Não sei. A gente tem que pensar, né? A gente tem que estudar junto com o cliente. Cada caso é um caso. Mas é importante a gente pensar nisso. São pessoas. E aí? Eu trago 2 parágrafos aqui interessantes com 2 reflexões, né? O mediador, por meio dessas técnicas que são aplicadas na mediação, e aqui eu já adianto que essas técnicas aplicadas na mediação, nem todas são próprias do procedimento de mediação, e isso é muito interessante, porque para você ser mediador, você não necessita somente ser formado em direito. Mediação é multidisciplinar. Nem todos os mediadores vêm do direito. A mediação, ela não é própria da carreira jurídica, apesar de, como é um método adequado de resolução de conflitos, e aí a gente pensa na sociedade, todo mundo que tem problema, qual é a primeira figura que vem na cabeça? Advogado. As pessoas têm um problema, pensam em quem? Nós, nos advogados. E aí, os advogados, hoje em dia, eles são mais do que meros ajuizadores de processos. Advogados não são ajuizadores de processos. Advogados, hoje em dia, têm que ter visão de arquiteto, têm que ter visão sistêmica do conflito. Você vai sentar com um advogado e ele vai estudar com você qual é a melhor porta. Provavelmente vocês já estudaram os sistemas multiportas, né? Então, pois é, isso nunca foi tão viável, tão aplicado, nunca se olhou tanto para as pessoas de uma forma humanizada como tem se olhado agora. E aí eu estou falando para todos os tipos de conflitos, condominial, empresarial, conflitos hospitalares,
conflitos familiares, já falei, empresariais, ou seja, todos os tipos de conflitos podem ser mediados, mas às vezes nem todas as pessoas são. E aí é caso a caso. Você precisa saber que existem essas portas, você precisa conhecer essas portas para saber encaminhar o seu cliente para a melhor porta. E aí? E aí a mediação tem crescido muito na carreira jurídica por questão disso. Cada vez mais advogados procuram se especializar em mediação, mesmo que não se formem como mediadores, as técnicas de mediação não se perdem nos seus atendimentos de advocacia. Então, assim, é muito viável nesse sentido esclarecer isso. Então, às vezes você vai fazer um curso de mediação, não quer dizer que você vai querer ser um mediador, mas provavelmente você vai utilizar todas as técnicas que estão ali nos seus atendimentos, né? E isso casa muito, eu não sei se vocês conhecem o William Ury, é um grande negociador aí de Harvard, que ele fala que o segredo para o sucesso da sua negociação, do teu negócio, é preparação, preparação, preparação. E aí? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, no início, quando a gente aprende a fazer petição inicial, né, e aí eu comecei a estagiar muito cedo, eu comecei a estagiar no segundo período. E aí eu ia para os atendimentos com os advogados do escritório que eu trabalhava, lá no Núcleo de Prática Jurídica, eu também gostava de ir nas audiências, gostava de participar. E aí, mas sempre que a gente ia atender, o que vinha na nossa cabeça? A peça. Vinha a peça. A pessoa te contava por que ela estava ali, mas a tua cabeça, a minha cabeça nesse caso, ela pensava na peça. E aí, a formação de mediador, ela te ajuda a pensar primeiro na pessoa, a descobrir com ela quais são as reais necessidades dela. E como que a gente descobre, eu já conto, mas é muito interessante. E aí, olha como é que é a coisa. A gente está vendo aqui a lei até agora eu já estou aqui no ano de 2015, saí lá do período das ordenações filipinas, e aí a gente já pode começar a pensar, poxa, isso já existe, sempre teve escrito na lei, mas por que a gente sempre acionava a justiça de cara? E aqui eu não estou falando que acionar a justiça é errado não, viu, gente? Tem casos que a gente precisa mesmo acionar. Mas por que isso estava lá e a gente, às vezes, passava por um batido? Eu já passei várias vezes. E aí, por quê? Será que é cultural? Né? Nós somos o reflexo da nossa sociedade. Nós somos aquilo que a sociedade espera da gente, né? Até enquanto advogados, né? Pensa aí nas cobranças, né? Que vieram aí na sua bagagem de formação, né? As coisas estão mudando. E aí, as partes, na presença de um mediador, conseguem se comunicar melhor um com o outro. Por quê? Porque ele é um terceiro imparcial. E aí, as partes começam a confiar nesse terceiro imparcial que está ali, junto com seus advogados, nesse ambiente que é, sim, um ambiente de colaboração, mas um ambiente de colaboração estratégica, né? É um ambiente de colaboração ganha-ganha, ganha-ganha. Isso parece romântico, né? Mas não é, não. É poderosíssimo. E aí, mais uma diferenciação. O mediador não é o juiz que decide, não é o advogado que vai orientar, também não é um terapeuta. Tem gente que acha que mediação é terapia. Tem nada a ver. Tem estudos que dizem que tem efeitos terapêuticos, né? Por quê? Porque é um ambiente que tem escuta, né? Cada um tem a sua hora de falar. Várias pessoas, né, relatam que, nossa, de fato eu fui ouvido. E isso é muito importante. Daí a gente começa a imaginar, nossa, por que tem gente que acha que é terapia? Mas não é. Né? E aí vai aproximando as partes, né, as pessoas que estão ali dentro daquele conflito, trabalhando a favor. E lembrando aqueles princípios. Voluntariedade, flexível, e aí exercício de criatividade, criatividade, pensa nessa palavra. Beleza, pode ser criativo, mas tem que ser viável, né? Vamos gerar opções aqui? Vamos, mas as opções têm que ser viáveis, não basta ser criativas, né? E aí passou a lei de mediação, veio o Código de Processo Civil,
de 2015, e os dois são do mesmo ano, períodos assim bem curtinhos. E aí veio o artigo 334, que é muito importante, que lembra aquele artigo que eu li lá atrás da lei de mediação, se não me engano é o 27, que fala que o juiz vai designar a audiência de mediação cumpridos os requisitos da inicial. Mas aí ele traz aqui já prazo, 30 dias para marcar, e o réu tem que ser avisado com pelo menos 20 dias antes. Isso aqui já aconteceu comigo, ainda não passei de alguém desobedecer isso aqui, não. Não sei os colegas aí, mas comigo até hoje foi direitinho. E aí pode haver mais uma sessão ou audiência de conciliação ou de mediação, não pode exceder a 2 meses. Isso aqui, gente, é para mediação judicial, tá? E só que isso aqui pode mudar desde que combinado com todos os participantes, né? Eu já fiz muita mediação judicial e raramente a maioria das mediações não excedem dois atendimentos. Geralmente os atendimentos lá na mediação judicial, que ocorrem no CEJUSC e no fórum, duram 1 hora e meia. Na mediação privada, isso é customizado, né? Ou seja, a gente pode atender fora do horário comercial, sábado, domingo, dependendo se a outra parte está em outra cidade, ela trabalha e ela precisa vir. Isso eu estou falando aqui, ó, na época que era presencial. Agora que a gente está trabalhando aqui na frente do computador, a gente tem trabalhado muito mais e às vezes 11 horas da noite eu estou trabalhando. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é a flexibilidade. As partes constroem a sua agenda de atendimento, junto com os advogados e mediadores. E isso depende muito se você vai contratar um mediador ad hoc, né, aonde essa mediação vai ser feita, se vai ser no escritório do mediador ad hoc, se essa mediação vai ser feita numa câmara de mediação, né, as partes escolhem aonde essa mediação vai ser feita. Tem que estar confortável para todo mundo. E aí, quando que a audiência não vai ser realizada? Se ninguém quiser, né, todo mundo vai lá e demonstra desinteresse, né, ou que seja um caso que não seja admitida a autocomposição, né, e aí você tem que indicar na inicial o seu desinteresse, né. E aí, se você não comparece e não coloca lá uma justificativa, essa justificativa tem que ser feita nesse prazo de 10 dias. Existe uma multa aí, né, considerada um ato atentatório à dignidade da justiça, e vai ser sancionada essa multa de até 2% da vantagem econômica que você está pretendendo aí, ou no valor da causa. Então, tem que pensar. E o parágrafo 9º, que fala que todos devem estar, ou defensores públicos. Eu já tive caso, eu coloquei isso aqui, porque algumas vezes uma parte veio sem um advogado naquela hora para conversar, a outra parte estava com um advogado, né? Existem perfis e perfis de mediadores. Eu costumo fazer assim, ó, é perfil. Ou tá todo mundo sem advogado, ou estão todos os advogados presentes, ou é aquele advogado que tá advogando para os dois, como, por exemplo, no caso de divórcio, né? O advogado tá ali, tá consensual e tá cuidando dos dois. Eu não curto muito, é perfil, tem colegas que fazem, quando a parte declara que tá tudo bem, uma parte com advogado, outra parte sem, mas eu prefiro que eu estejam os dois acompanhados, ou ninguém, ou que o advogado esteja com os dois. O advogado é fundamental. E aí? A parte também pode constituir um representante por meio de procuração, e depois que acontece a mediação, vou explicar isso para frente, ela vai ser reduzida, vai ser enviada para o juiz homologar. O advogado pode fazer isso dentro do processo, e já enviar esse acordo para o juiz, ou se é feito numa câmara ou com mediador, a câmara mesmo já envia diretamente para o juiz homologar. Então, eu coloquei aqui que, em linhas gerais, o novo CPC já tem 6 anos, a gente continua chamando de novo CPC, mas é novo ainda, né? Revela a mediação como esse método que é potencial para lidar não apenas no início do conflito, mas pode ser no meio, ou no final, ou depois, ou seja, a qualquer tempo. Isso é muito importante. Eu já tive casos que
Uma vez eu fiz um divórcio e aí as pessoas voltaram e falaram assim, ai, pela mediação. Ai, a gente não quer mais o divórcio, já tinha mandado para homologar, e aí agora vai ter que casar de novo. Ai, não tem como desmediar isso. Não tem, nesse caso não tem. Já foi, já homologou, tem que casar outra vez. Agora eu já tive casos de acordos que foram feitos e aí depois as pessoas refletiram, quiseram incluir mais coisas, né? Ou às vezes você fez um acordo e aí a pessoa não cumpriu, isso também não aconteceu, e eu explico por quê. E aí ela quer voltar lá e renegociar. Ou sabe por que raramente eu tive acordos de mediação que não voltaram? Voltaram, que eu digo assim, que foram para execução, porque aqui ninguém melhor do que a gente para construir aquilo. Quando a gente está participando de uma demanda, seja aí você parte, quem sabe mais sobre o que você está passando? Você, né? Às vezes você já participou enquanto advogado de uma audiência e você leva o cliente, às vezes o cliente entra muito, sai calado, e é a pessoa que está sabendo daquilo, que está passando por aquilo, ela sabe o que é melhor para ela, né? E aí ela chega lá diante de um juiz, achando que ele vai decidir a favor dela, o outro que está do outro lado também acha que vai decidir a favor dela, e aí o que acontece? O juiz não decide a favor de nenhum dos dois, e aí aquilo tem que ser cumprido, dependendo. Eu tenho um colega que conta que foi um caso de família, e aí os pais estavam discutindo a questão da escola, do filho, um queria que colocasse numa escola no jeito, outro queria que colocasse na outra escola e tal. Aí o juiz falou assim, ó, nem escola A, nem escola B, vai para a escola C, porque meu filho estuda lá e ele gosta, entendeu? É assim. E aí? Como é que vai ser, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, enquanto advogado. Até onde você está querendo correr esse risco? Por que a gente não leva isso para mediar, escuta o que as partes têm a dizer e vamos construir esse acordo junto, né? E aí depois a gente envia para o juiz e ele homologa, isso é um título executivo judicial. Força de sentença, né? Enfim, e aí vem esse parágrafo terceiro que fala, né, que a conciliação e mediação é exatamente o que eu falei aqui, ó, pode ser proposta a qualquer tempo, inclusive no curso do processo judicial. Você está discutindo uma coisa lá, está agarrado, né, gerou aquele imbróglio, não vai para frente nem para trás, fica aquela coisa, pede suspensão e manda para mediar, né, escolhe um mediador, escolhe uma câmara e leva para mediação. E aí, dúvidas, alguma coisa a comentar sobre essa primeira parte daqui da nossa intervenção? Pode seguir? Pode seguir, cara? Podemos? Estamos Vamos? Nós não temos perguntas, temos muitos elogios, os alunos estão amando. Que bom. Podemos prosseguir aí para a segunda parte. Tudo bem, então. Então, ó, vamos seguir. Dúvidas vocês podem anotar, pessoal. A gente está doido para ouvir vocês. E olha só, terminada essa parte da lei, da gente dizer que está tudo muito bem escrito, né? Eu gosto muito da lei de mediação. Achei muito interessante esse fortalecimento da mediação com o novo CPC, né? E isso refletiu muito no mercado privado. É um movimento que só cresce, né? E aí abre portas também, grandes portas, para a gente aprender a desenhar aí enquanto advogados, né? Advogado hoje é design. Advogado hoje é design, né? A gente já entendeu que só a porta do judicial não está resolvendo, né? A gente não precisa nem falar aqui, que eu acho que todo mundo aqui já sabe que a justiça está entupida de processo, né? E aí? A gente tem responsabilidade nisso enquanto advogado, né? A gente tem que pensar nisso, nessa questão cultural. Isso é cultural mesmo. Vamos começar a refletir. E aí eu trago aqui, ó, no capítulo 2, agentes e fatores da mediação. Vamos conversar um pouco sobre o escopo, que são essas etapas, essas fases do próprio procedimento de mediação, o objetivo, algumas técnicas, porque são muitas, mas eu separei alguma coisa aqui,
e a gente vai refletir um pouco sobre o que é essa advocacia estratégica do tratamento adequado do conflito. Olha só, agentes e fatores da mediação, né? Eu coloquei essa mesa aí, grandona aí, com esse monte de gente, porque a mediação pode ter, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5, pode ser um montão, né? E agora, no início do ano, eu fiz uma mediação entre 2 empresas, que acho que eram umas 12 pessoas, não, acho que era 13, 7 de um lado, 6 do outro lado, aí tinha CEO, COO, o técnico da empresa que entendia sobre o que a gente estava discutindo, era uma questão de um software, e de uma patente, enfim, um caso bem complexo, e aí vai precisar de mais gente nessa mesa, né, e a gente precisa organizar quem vai falar primeiro, quem não vai falar, quem está lá para observar, ou se ele vai falar na próxima sessão, isso tudo é acordado com o advogado e com seus clientes, né? Então, cada uma vai sair de um jeito. E o que é o escopo da mediação, né? Eu coloquei aqui que esse conflito, ele possui um escopo muito maior do que questões que são simplesmente jurídicas, né? Olha que interessante, até esse caso que eu tô falando aqui entre as empresas, que teve uma quebra aí no contrato, uma discussão sobre uma patente, e aí gerou uma demissão de um funcionário que foi e quebrou de novo, enfim, na realidade, houve uma quebra contratual fortíssima, porque, no fim, o CEO de uma empresa, ele era um senhor mais velho, e o que estava do outro lado era muito mais novo. Eu acho que um tinha quase uns 70 anos, se não mais, não me lembro, e o outro tinha uns 35, no máximo uns 40 anos. E aí houve essa ruptura, mas eles não conseguiam se conectar para renegociar e reestruturar aquilo que foi quebrado e tentar ver aí o que podia achar de solução depois disso, porque no fim os dois se conheciam há muitos anos e esse senhor, CEO dessa empresa, ele que tinha introduzido esse rapaz nesse ramo de construção de softwares. E aí ele sentiu que ele foi muito ingrato com ele. Enquanto ele... E aí nós fomos para... A gente vai estudar aqui a fase da mediação, e aí eu conversando individualmente com ele, e quando ele me contou isso, ele falou, ele foi ingrato comigo, porque ele não conhecia nada, eu que ensinei a ele, eu que dei a ele, eu dei a porcentagem tal, e começou a falar comigo tudo que ele tinha feito por ele. Aí eu falei assim, tá. E aí, depois eu fui conversar com o outro, e ele falou assim, que o outro tinha ensinado ele, contou tudo, que eles tinham um relacionamento, que isso foi quebrado, mas que ele tinha uma gratidão, sem eu dizer nada. Olha só como a gente estava travado ali no aspecto subjetivo da questão. Enquanto a gente não resolvesse essa questão subjetiva, a gente não ia conseguir andar com essa negociação. E ali, essa mediação foram umas 4 sessões. O primeiro dia de mediação nós fechamos um sábado, foi de 10 horas da manhã às 6 horas da tarde, nós paramos para almoçar e fazer um lanche de manhã, um lanche de tarde, e paramos para almoçar, porque eles queriam fechar o dia, porque tinha um prazo correndo, né, os advogados tinham pedido a suspensão contratual, e aí se não desse certo na mediação, eles queriam levar para uma arbitragem. Olha aí o design, olha o procedimento híbrido, que interessante, dentro de um curso de um processo judicial, né? E aí nós utilizamos aí 3 finais de semana para resolver essa questão, e no final nós conseguimos resolver alguns pontos, os outros pontos tiveram que ser levados para a arbitragem. Olha só, que curioso, né? E, enfim, quando eu falo de escopo muito mais amplo, eu estou falando de questões como essa. Aqui eu trouxe um iceberg, gente, não está muito bento a visão aqui, vocês me desculpem por isso, mas eu queria trazer essa figura. E aí, olha que interessante, quando um cliente procura a gente está aqui nessa pontinha do iceberg, sabe essa ponta do iceberg aí? É aquilo que a gente chama de lide processual, né? É aqui, aquela peça que vem na cabeça da gente, né? Aí, o que vai ser? O que é isso? Né?
ah, isso vai ser isso, eu vou fazer isso. É o que tá lá, o cliente vai te contando o caso, né? Ele está contando, inclusive, sobre só o ponto de vista dele, o aspecto dele, né? Então, você vai começar a raciocinar em cima daquilo que ele está trazendo. Quais são as suas percepções, você vai analisar e ali você vai definir qual peça que você vai fazer com ele, né? Só que isso é o que a gente costuma fazer nos atendimentos tradicionais, né? Esse é o advogado tradicional. E aí, e o advogado que atua estrategicamente como design? Ele vai começar, por meio de técnicas, a explorar essa lide sociológica, que é essa parte imensa desse iceberg que está ali embaixo, né? Ele vai começar a puxar a memória dele, por que ele está sentindo aquilo, né? O que é que você está sentindo, o que você sentiu com isso, medo, né? Por que ele gritou, por que ele se descontrolou naquela hora. Tu vai começar a explorar isso com ele. Essa é a lide sociológica, é disso aqui que a gente está falando na mediação. É disso aqui que a gente está cuidando, né? E aí que a gente se difere, que a gente começa a enxergar o humano que está ali. E isso interfere demais no processo de tomada de decisões, gente, vocês não sabem o quanto. E isso também não é questão de classe social, porque você vai ver altos executivos fazendo isso, não é questão de só de casos de família, não é só questão de casos condominiais ou imobiliários, enfim. São pessoas com emoções, com bagagens. Alguém quer falar? Tá, vou seguir. E aí, vem as etapas. Eu acho que tem um microfone aberto por aí, gente. E aí vem, ó, as etapas e fases do procedimento de mediação. Agora que a gente vai começar a visualizar mais aqui, ó, uma forma sistêmica, o que é esse procedimento. Mas eu já te digo, ó, isso aqui eu coloquei de forma didática, porque essas fases podem mudar, podem transitar, mas, ó, didaticamente. Primeira coisa que a gente faz é uma pré-mediação, né, que é aquilo que acontece, tudo que vem acontecendo antes do início da mediação. Tem vários autores que falam que a pré-mediação, ela acontece desde o momento que o cliente já senta com o advogado e eles decidem que vão para a mediação, nós vamos mediar. E aí, toda essa fase pré-mediação, de preparação, né, até sentar lá na mesa da mediação, é chamada de pré-mediação. Outros falam que a pré-mediação é aquela primeira reunião que você tem com os mediadores e as partes, onde o mediador se apresenta, explica o que é a mediação, o que vai acontecer ali, e escuta essa primeira reunião, né, onde tem aí a famosa declaração de abertura, que é onde o mediador se apresenta, se chama pré-mediação, certo? E depois da pré-mediação, o que acontece? Vem essa fase de reunião de informações. Reunião de informações o mediador vai ouvir o relato das pessoas, das partes ou dos seus advogados. Aqui o advogado tem que estar preparado com a sua parte, né? Quem vai falar primeiro? Né? Você está preparado para falar? Eu falo enquanto advogado, quem vai falar primeiro? Isso tudo aqui tem que ser discutido, né? São estratégias que vocês vão adotar. Depois vem a fase de exploração, onde o mediador vai identificar quais são as questões, os interesses de cada um, que sentimentos estão ali por trás, porque quando a gente já vai entrar na comunicação não violenta, mas identificação de sentimentos ajuda a gente a entender quais são as reais necessidades. E aí fazer esse pedido com clareza, o que você quer? É que é diferente daquele pedido que está lá na peça, que a gente faz, que a gente já sabe, né? E aí vem o caucus, que são as reuniões privadas, ou sessões privadas, onde o mediador vai conversar com cada advogado e com cada parte separadamente. E aqui é muito interessante, porque a confidencialidade da mediação se estende também para a reunião privada, ou seja, o que as partes falam separadamente em caucus com o mediador, também fica no caucus. Só sai do caucus o que as partes autorizam. E eu vou falar uma coisa para vocês, que técnica poderosa é esse caucus aqui. Porque tem um livro, gente, depois eu vou recomendar para vocês, não, mas eu vou mandar para você, cara, que é um livro que a gente fez só de casos reais de mediação.
E aí eu estava lendo os casos dos colegas, né? Cada coisa que é revelado no Caucus e que a gente, como isso contribui para que a gente tome decisões e ajude as pessoas que estão ali nesse processo, né? Então, assim, eu estava até pensando num caso que eu fiz há um tempo atrás, foi uma dissolução societária, e eram 2 amigos. Esse caso tem uns 4 anos. Olha para vocês verem o que é o Caucus. Tem uns 4 anos. E aí, eram 2 amigos, eles tinham uma empresa, várias empresas, umas filiais, aqui no estado de Minas, outro estado do Sudeste. E aí, nós fomos conversar, eles estavam os 2 como advogados, e aí eles queriam discutir sobre a questão de quem que ia fazer nessa dissolução, e eles optaram ir para mediação, porque os 2 tinham uma conversa boa e queriam negociar ali, auxiliado como mediador. Aí, teve um momento que um desses amigos virou e falou assim, cara, mas por que você quer desistir? Tá tudo indo tão bem. E aí o outro falava para ele, eu tô muito cansado, eu quero ir embora do país, vou tentar outras coisas, você toca o negócio aí, vê o que você quer fazer, eu não vou me intrometer, porque quem vai ficar é você, e eu quero sair fora da melhor maneira possível, ele falava com ele. E aí o amigo insistia, né? Mas por que você quer ir? Não tô entendendo, você tá abrindo mão das coisas que também é importante, você não quer. E ele falava, não. Enfim, fui para o Caucus, reunião privada, com um desses 2, no caso esse que estava, que o outro amigo estava falando, você tá abrindo mão demais, não é assim também, você construiu isso comigo. E aí no Caucus ele falou comigo assim, olha, Sabrina, eu vou te falar uma coisa. Aí ele me perguntou, disse assim, o que eu falar aqui vai ficar aqui também, né? Eu falei, vai. Ele falou, então eu vou te falar uma coisa que é para ficar aqui. Eu falei, tudo bem. Ele falou, ele é muito meu amigo, eu amo esse cara e eu tô falando de verdade com você, mas eu vou falar uma coisa. Eu tô saindo com a esposa dele já tem vários meses, acho que foi vários meses que ele falou, anos, não sei, é um bom tempo. E aí eu tô indo embora do país, então eu quero que você me ajude a passar por isso da melhor forma possível, porque ele vai passar por uma dissolução societária e depois ele vai passar por um divórcio, porque ela vai embora comigo. E aí, né? A vida como ela é. Você tá achando que você tá fazendo uma dissolução societária, simplesmente? É isso? A gente tem que pensar. E ali eu conversei com ele, enfim, depois as coisas se resolveram. Mas a gente não sabe da motivação das pessoas, do que são as pessoas, o que cada pessoa tem dentro de si, né? Então, quando a gente está em audiências tradicionais, geralmente, né, o que a gente chama o Kinder Ovo, surpresa do processo, né, que às vezes nem a gente, advogado, está avisado, o cliente vai lá e solta uma coisa, ou o juiz pergunta uma coisa que nem você sabia, enquanto advogado, né? Aí fica todo mundo te olhando assim. Aí você, enquanto advogado, mas eu não sabia disso. Aí a pessoa fica, doutora, aí você fala, mas eu não sabia, né? Isso na mediação é muito diferente, porque a gente cuida dessa informação de uma outra forma. Então, até aí, a gestão da informação, olha a importância da gestão da informação. E o momento que essa informação vem, e em que ambiente essa informação vem, né? E aí, enfim, eles fizeram a dissolução societária e foi isso. E aí, a próxima fase, que é a fase de negociação, onde depois da gente ter feito aí toda essa fase de exploração, do brainstorming, liberar essa agenda do que a gente está discutindo, nós vamos partir para a resolução, né? Então, é a negociação estrita em si, né? A gente negocia todo o tempo, mas na mediação a gente tem esse momento especial para a gente começar a amarrar esse acordo, né? E aí vem um acordo onde a gente vai registrar essas soluções, né? E depois enviar para o juiz. O que eu falei que isso tudo aqui pode mudar, né? Grande parte disso aqui pode mudar. Por exemplo, eu já comecei mediações de casos muito complexos por reuniões privadas. Reuniões privadas, porque a coisa já estava tão quente que a gente precisou conversar com cada um individualmente. Eu já comecei mediações conversando somente com uns advogados, né? E aí os advogados negociando diretamente. Nos Estados Unidos isso é muito comum,
essas reuniões somente com advogados, né? Aqui se chama caucus, lá se chama cross caucus, que são essas mediações aí onde que a gente se reúne, faz sessões diretamente com os advogados. E aí depois a gente parte conforme o desenrolar do caso, né? Então, isso é uma beleza muito grande do procedimento de mediação, né? Você definir com os advogados, com as partes, como é que a gente vai começar. E aí, aqui eu estou frisando o objetivo da mediação, o objetivo do mediador, que é facilitar o diálogo, né? Toda vez que eu leio facilitar o diálogo, eu fico pensando assim, gente, imagina, né, você explicar, às vezes, para uma pessoa, quando você está ali, eu nunca fui mediada, né? Mas o que deve ser para a pessoa que está lá num conflito acalorado, e você, enquanto mediador, dizendo, né, eu estou aqui para facilitar o teu diálogo, né, o que deve passar na cabeça dessas pessoas, né? Eu não estou aqui para facilitar o diálogo, estou aqui para resolver, né? Eu já ouvi algumas coisas, assim, de advogados, né, que uma vez eu tive um advogado que chegou e falou assim, ô, doutora, aqui, você pode avançar aí nessa parte da declaração de abertura, que eu já participei de mediação, sei direitinho como é que é. Aí eu falei assim, como, né? Eu falei para ele, não, doutor, sabe a audiência, né? Você já falou para o juiz que pode adiantar, você já sabe quais são as próximas etapas que vai acontecer? Não, né? Aqui na mediação é igual também, né? É flexível, mas é feito de etapas próprias do procedimento, né? E facilitar o diálogo não é fácil. E aí a gente está chegando aqui, ó, para as técnicas utilizadas na mediação. Eu enumerei aqui 15 técnicas, coloquei escutativa e linguagem neutra não polarizadora, a compreensão através da empatia, parafraseamento, rapport, elaboração da agenda, o brainstorm, espelhamento, foco em interesses, não em posições, utilização de critérios objetivos, separar as pessoas do problema. Olha que interessante, separar as pessoas do problema vem de Harvard, né? Técnicas de negociação aí de Harvard. As pessoas são uma coisa, problemas são outras, né? Crie perguntas adequadas, né? Saiba perguntar. As reuniões privadas que nós falamos, estímulo à geração de opções, testes de realidade, né? Quando você está fazendo ali um acordo, você tem que testar se isso vai ser viável, se você vai conseguir cumprir. Como é que vai sair isso para o seu cliente? Tem que testar, tem que fazer perguntas. Busca de ganhos mútuos. Ganha-ganha, tem que trabalhar para o ganha-ganha de todo mundo, né? Eu dei destaque aqui para a gente falar hoje sobre escutativa e linguagem neutra, não polarizadora, compreensão por meio da empatia, para a gente finalizar aqui as técnicas com a comunicação não violenta, a famosa CNV. Estão conectadas. Mas se alguém quiser falar de alguma técnica dessas aqui, pode falar aí que a gente conversa sobre, tá bom? E aí, escutativa e linguagem neutra, né? É muito interessante da gente observar, não sei se vocês já estudaram sobre escutativa e o que é essa linguagem neutra, onde a gente vai cuidar de não polarizar, né? Que ela não está só nas palavras, né? Ela está também na linguagem não verbal, né? A gente, ó, se expressa o tempo todo, eu tô aqui, ó, cheio de gestos, as nossas expressões faciais, né? Tudo isso está fazendo parte da nossa linguagem, né? E isso agora, nesse tempo em que a gente está trabalhando aqui, ó, de frente para o computador, a gente tem que ter mais atenção ainda. E se tiver dúvida, pergunte. E aí, eu tive um caso, gente, que a pessoa estava de um lado, olha o que é escutativa e você observar movimentos. A gente estava aqui, telinhas divididas, as partes se vendo, advogados, e esse caso eu estava de mediadora. E aí, teve uma hora que uma das partes se irritou com a outra e falou assim, quando eu estiver falando com você, você olha para mim. Aí a outra pessoa virou e falou assim, mas eu tô olhando, olha só, eu tô olhando. Aí até eu explicar, né, que aqui eu tô olhando, né, eu tô vendo a Karen, eu tô vendo o Silvio, eu tô vendo eu. E aí, eu tô vendo. Só que aqui eu tô vendo. E se eu olhar aqui? Eu tô olhando pra câmera, não tô? Parece que eu tô olhando no olho de cada um de vocês. Essa é a diferença.
E eles estavam brigando por causa disso. Olha só como é que a gente tem que ter cuidado. E aí, né, o que é essa escutativa? É um dos ingredientes mais importantes que a gente tem na comunicação, gente. Uma vez eu estava numa mediação e aí era um divórcio. E aí o rapaz, o ex-marido, ele estava falando sobre... eles estavam discutindo alimentos. Aí ele falou, não, eu sempre cumpri com essa questão dos alimentos, mesmo antes da gente chegar aqui, eu queria colocar, e ele falou que queria fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá tudo bem pra você? Aí ele falava com ela, aí ela olhava pra mim assim, quando ele falava, fazia assim, né? Tipo, né? Não tá, não. Assim, me pedindo socorro com o olho, porque ela não conseguia falar pra ele, comunicar com ele. E aí depois eu fui percebendo que ele também queria impor algo para ela e que eles já discutiam antes em casa e que ela tinha problema de se colocar com ele. Então ele falava as coisas e ela ficava assim para mim. Tipo, não, assim, disfarçando, sabe? Piscando o olho, eu falei, meu Deus, né? Ela tá querendo dizer alguma coisa, com certeza. E aí eu fui checar com ela depois no carro se realmente estava, né? E aí, não tem como a gente ter escuta ativa se a gente não se abrir para o outro, né? Escuta ativa tem a ver com conexão, com atenção plena, né? É quando a pessoa percebe que ela está sendo ouvida, que ela se sente respeitada, ela vai confiar mais em você. Presta atenção, ninguém faz negócio com quem não confia. Você faz negócio com quem você não confia? Não faz, né? E a escuta ativa, ela contribui demais para esse ambiente de confiança, né? A gente tem uma outra palavrinha ali, que era o rapport, que é essa questão que a gente tem que envolver, gerar todo esse ambiente de confiança com o cliente, com todo mundo que está ali. Pois é, ela contribui demais. E aí, o que vai te ajudar a escutar mais ativamente? Contato visual, né? Evitar e julgar e tirar conclusões precipitadas em cima daquilo que você está escutando. Aprender a fazer perguntas, né? Isso é hora de eu fazer uma pergunta mais aberta, né? Ou seja, uma pergunta mais reflexiva, uma pergunta mais fechada, eu quero um sim ou um não agora, né? Você tem que estar ligado, tem que estar conectado para saber que decisão você vai tomar, né? E aí, você pensa, como é que seria se eu tivesse ali no lugar dessa pessoa, né? Se eu fizesse essa pergunta. Vai ajudar com que você compreenda melhor essa situação, né? E a compreensão por meio da empatia, né? Justamente se conecta com a escutativa. Por quê? Porque ela vai te ajudar a evitar esses julgamentos prematuros antes de se tomar decisões, né? E vai te ajudar a controlar aí as emoções. Gente, tomada de decisão, gestão de emoção, gestão do processo, gestão da informação, tudo caminha junto. Tem nada desconectado, tá tudo andando junto, né? Imagina, todo mundo tá ali na mesa com opinião diferente. Todo mundo, cada um com uma história de vida, cada um com uma vivência, cada um com a sua mochilinha. Mas todo mundo quer a mesma coisa, que é o êxito. Todo mundo quer sair vencedor, todo mundo quer ganhar, né? Só que ganhar para o outro nem sempre é ganhar para você. E você tem que descobrir, né? Tem técnica para isso. E aí? Chegando aqui na comunicação não violenta. Eu não sei se vocês já ouviram falar da comunicação não violenta. Ela nasceu com esse senhor da fotinha aí, que se chama Marshall Rosenberg, né? Ele é um psicólogo norte-americano. Ele tem... Gente, os livros dele são sensacionais. Para quem atua em qualquer área, são sensacionais. E aí ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: estou convicto de que todas as análises de outros seres humanos são expressões trágicas de nossos próprios valores e necessidades. Olha só que interessante, né? E aí, eu trouxe algumas frases aqui, ó, frases que eu já escutei em atendimentos, para a gente começar a pensar. Olha essa aqui. Como sempre, você deixou a porta aberta ao sair da sala de reuniões. Como sempre, você deixou a porta aberta ao sair da sala de reuniões. Depois, não tinha como fazer diferente, meu chefe me obrigou. Chefe é chefe, né? Autoridade, chefe é chefe, eu não tenho escolha.
E aí? Fiz isso porque me deu muita vontade mesmo. Eu sempre fui assim, uma pessoa instintiva, né? Querendo se justificar aí por seus impulsos, né? Ou sou assim por causa da minha infância, da minha mãe, eu tinha depressão, teve uma vez que aconteceu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, trazendo aí uma condição psicopatológica para justificar aquela sua tomada de decisão, aquilo que você está fazendo para o outro, né? Eu sou assim porque uma vez teve isso e isso. E aí? Gritei com ele porque ele gritou antes, né? Ou seja, eu fiz isso porque você gritou primeiro, eu gritei com você porque você gritou primeiro, eu te ofendi porque você me ofendeu primeiro, né? Tudo se justificando o quê? Pela ação do outro. Olha que interessante essas frases, né? Mas eu queria perguntar, né? O que elas têm em comum? Quando você escuta esses tipos de frases aqui, o que elas têm em comum? Sabe o que me parece? Não sei se parece para vocês. Parece que está desconsiderando totalmente quem está ali do outro lado. Parece que não tem o outro, né? Eu faço isso porque você... Eu estou sempre me justificando por você, não pelas minhas responsabilidades, né? E aí o Marshall traz uma outra coisa que é muito interessante. Ele fala que nós somos perigosos quando a gente não tem consciência da nossa responsabilidade pela forma como a gente se comporta, como a gente pensa e como a gente sente. Comportamento, pensamento, sentimento. Nós somos perigosos quando a gente não tem consciência. Mas e aí, como é que então a gente pode começar a destreinar esses olhares a partir da comunicação não violenta, tá, gente? É claro que aqui ó, eu tô fazendo uma visão aqui de arquiteto para vocês, porque isso aqui é tudo muito profundo, mas é para a gente conhecer sistemicamente, dar aquela olhada da arquibancada assim, tá? O Marshall traz os 4 componentes da comunicação não violenta, que são, o primeiro, observe sem julgar. Que situação é essa que eu estou vendo? O que é isso aqui que eu estou vendo? O que está aqui diante dos meus olhos? Observa. O que essa pessoa está me falando? Primeiro observa. Observa. O que eu estou vendo? Observa. Depois, nomeia os sentimentos. Né? O que eu estou vendo. E o que eu estou sentindo a partir disso que eu estou vendo? O que eu estou sentindo? Eu costumo perguntar muito para os meus clientes ou para as pessoas que estão na sala de mediação, para os mediados, né? O que você sentiu a partir disso que você viu? Ou o que você sentiu a partir disso que fizeram com você? Né? Ou o que você sentiu a partir disso que você fez? Nomeie esse sentimento. O que você está sentindo? Né? E aí? Que necessidades você teve a partir disso que você se sentiu? Né? E quando ele bateu a porta ou falou para mim que eu sempre chego atrasado na frente de todo mundo, eu me senti humilhado, né? E aí, qual é a sua necessidade? Minha necessidade é ser respeitado. São coisas assim. Ou, quando essa pessoa gritou comigo na frente de outra, eu me senti totalmente, vamos colocar aqui uma coisa que não é um sentimento, mas é uma percepção que também eu escuto muito, que é isolado. Eu me senti isolado. E aí, a partir desse sentimento, o que você quer? Eu quero ser incluído, né? E tomar essa decisão sem me consultar, me sentir super excluído. O que você quer, então? Eu quero que me consultem, né? Eu faço parte disso. E aí, o Marshall fala que por trás de todo comportamento tem uma necessidade, né? Todo comportamento tem uma necessidade. E aí, que necessidade é essa, né? Para a gente saber, você tem que perguntar, você tem que fazer um pedido, né? E esse pedido tem que ser claro e viável, né? Olha que interessante isso aqui, essa charge, né? Lessie, get help, né? Lessie, vai buscar ajuda, né? Ele lá afogando, pedindo para a Lessie buscar ajuda. Aí o que a Lessie fez? Foi buscar ajuda, não foi? Foi buscar ajuda. E aí? Será que esse pedido foi claro e viável para a Lessie?
Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque às vezes o que está na nossa cabeça pode ser claro, mas para quem está na nossa frente não é. E aí a gente vai precisar, como diz o outro, desenhar mesmo, explicar, ser claro, clareza. Clareza é tudo, né? Eu gosto muito dessa chave para explicar as coisas. E aí, formulando esse pedido, vamos pensar aqui, ó. Não quero que grite. Não quero que grite. É um não pedido, gente. Sabe por quê? Se a gente falasse assim, seria melhor pedir, né? Fala um tom mais baixo, por favor. Eu já passei por isso aqui. Uma vez eu estava mediando e foi numa sala lá do Sejusc. De repente, uma pessoa se exaltou, começou a falar alto. Aí a outra pessoa que estava do lado dele falou assim, não grita! Aí ele falou assim, eu não tô gritando! Aí, de repente, me bate a segurança do tribunal lá na minha porta, assim, tá tudo bem? Aí eu falei, tá? Aí uma das frases virou para outra e falou assim, não falei que você tava gritando? Falei que você tava gritando? Não tá gritando, doutora? Aí eu virei e falei assim, talvez seja interessante você falar um tom mais baixo, que você acha que tá tudo bem? Aí ele falou pra mim, tá tudo bem. Aí todo mundo começou a rir, a coisa foi levada no bom humor. Mas e aí? Né? Às vezes pode acontecer de esquentar. Então a gente tem que cuidar aí para que esses pedidos sejam claros e viáveis, né? E esse aqui também, ó, quero que me deixe ser quem eu sou. Poxa, né? Quem é você, né? É bem abstrato, né? E aí, vamos ser mais objetivo, né? Gostaria de estudar na faculdade que eu escolhi, quero cantar sem ser repreendido, poder escolher e responder pelos meus horários e as minhas atitudes. Isso aqui tá bem explicado, não tá? Esse aqui eu tirei de um caso que eu mediei. Bem explicado, não tá? Poxa, deixa eu ser quem eu sou, né? E aí, pode ser milhares de coisas, não pode? Então, diz o que você quer, específico. Mas, enfim, eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Podem printar a tela, não tem problema nenhum. Aliás, podem printar todas as telas, não tem problema. Está autorizado, tá bom? Podem compartilhar onde vocês quiserem, seus colegas. E aí, esse exercício é muito interessante para você pensar depois. Eu gosto de fazer ele escrito, né? Você vai pensar numa situação que te incomodou, enfim, uma situação que você julga interessante narrar. E aí, você vai escrever o que te aconteceu, né? E aí, como é que você descreveria esse fato para quem está escutando? Né? O que você sentiu? Quais foram as suas necessidades? Essas necessidades foram atendidas, não foram atendidas? E quais são os pedidos que você gostaria de fazer para essa pessoa? Depois, ó, vocês contem aí, Karen, você me conta se o pessoal fez exercício, como é que foi, tá bom? E aí, quero saber das experiências. Essas dicas aqui, ó, nada mais são do que os 4 passos da comunicação não violenta. Isso aqui cabe para qualquer situação. Né? Parece simples, talvez. Se pareceu simples para você, já vou dizer, não é. É muito complexo. Então, assim, é treino, 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 treino. Tudo é treino, 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 treino. Não é verdade? Mas, enfim. E o que isso tudo tem a ver, né? Poxa, a gente falou aqui, ó, até hoje, estou falando aqui, ó, já tem 3 dias que estou conversando aqui com vocês. Mas o que isso tem a ver no mundo, né? O que isso tem a ver mesmo, se ainda tem dúvida? Que talvez isso não possa se conectar com seus atendimentos de advogados, né? Eu trouxe aqui, ó, essas 10 soft skills que foram listadas no Fórum Econômico Mundial de Davos, que aconteceu na Suíça no ano passado. Aliás, todo ano ele acontece na Suíça, em Davos, só que esse ano ele vai acontecer em outra cidade, vai ser mês que vem. E aí, olha que interessante, né? Foram listadas aí 10 soft skills, né? Soft skills, que são diferentes de hard skills. As soft skills são todas essas habilidades aí que a gente traz com a gente, emocionais, sociais, que são diferentes das hard skills, que são habilidades técnicas, né? E hoje aqui a gente está conversando de softs, nessa segunda parte. Olha que interessante isso aqui. Será que o que a gente conversou até agora se conecta com criatividade? Será que se conecta com resolução de problemas complexos, com gestão de pessoas, inteligência emocional?
capacidade de julgamento e tomada de decisões. E a negociação? Olha só, isso daqui, será que tem a ver com a atividade do advogado? Será? Será que a atividade advocatícia hoje em dia, ela está muito mais conectada com disciplinas afins do que com tudo aquilo de hard, de habilidades técnicas que a gente vê aí na nossa faculdade durante a nossa formação? Será que elas não têm caminhado juntas? Né? Hoje em dia, no direito, a gente vê tanto curso, tanta coisa que traz aí para nós advogados, né? Hoje em dia, eu estava vendo uma questão de visual law, né? Tantas novidades nesse campo do olhar humano, né? Que tem sido trazida para a advocacia, né? E olha que atividade advocatícia sendo vista dentro dessas soft skills, né, tidas aí como as ideais, né, as mais pops aí, pelo Fórum Econômico Mundial, que tem ditado regras aí, ó, tendências, né. E aí, eu me lembrei agora daquela pergunta, né, poxa, né, todo mundo, há um tempo atrás falavam, né, a atividade advocatícia vai ser substituída por robôs, né. Você acha mesmo que a atividade advocatícia vai ser substituída por robôs, né? Eu penso assim, ó, vai ser substituída se você tiver comportamento de robô, né? Se você tiver comportamento de robô, você pode ser facilmente substituído por um robô, né? Eu estava vendo outro dia, as sentenças, né? Gente, vamos pensar, o que o juiz quer? Quando você faz uma peça, ele quer praticidade, ele quer que você o ajude, ele não quer 15 mil coisas, peças imensas, coisas imensas e prolixas, né? E isso está muito mais atrelado, eu vou te dizer, com as soft skills do que com as próprias habilidades técnicas, né? Então, a gente tem que começar a pensar aí em como é que está essa atuação nossa na advocacia, como é que é esse profissional do direito aí, que eu não vou nem te falar que é profissional do futuro, não, esse profissional já acontece, né? Quem está no mercado, tá saindo agora no mercado, quem está se formando agora, vou te falar, isso aqui é para ontem, você já tem que ter isso, você já tem que saber, você já tem que estar aplicando isso aqui. A advocacia tradicional, né, converso com vários colegas advogados, né, quando você pensa num perfil de advogado tradicional, você tem que repensar o que você quer, qual é o teu perfil, né, e aonde você quer chegar. Olha de onde nós saímos, aonde nós estamos e para onde a gente está caminhando, né, e sem preconceitos, né. Eu escuto muitas vezes assim, o advogado que opta pela mediação não ganha dinheiro. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Tudo mentira. Tudo mentira, tá bom? E, ó, vou falar uma coisa. Pelo contrário, se você faz um atendimento diferenciado, por que não ter um honorário diferenciado, né? Ninguém quer ficar protelando problema pro resto da vida, passando 10, 15 anos com a ação agarrada na justiça, né? E quando você tem condições de contar para o seu cliente, né, que você pode escolher o caminho da mediação, ou arbitragem, ou uma negociação, ou um DSD, ou um DRB, tudo aqui, ó, depende de onde você quer ir, esse cliente vai querer, né? E aí, ó, o tempo é tão precioso quanto você evitar o desgaste emocional, né? Ninguém quer ficar dormindo chorando, não, gente. Nem nós advogados, inclusive, tá? Vamos pensar nisso, tá? E a gente é protegido por lei ainda, nada de reduzir o honorário. Depois eu mando código de ética para quem quiser olhar. E aí, né? Advocacia estratégica, para a gente ir caminhando aqui para o final. Primeira coisa, vamos buscar olhar para a gente, vamos se entender. Depois a gente vai entender aquele outro que está na nossa frente, né? Todo mundo tem sentimento, gente. Todo mundo tem sentimento. E aí, antes da sessão, você vai definir com o seu cliente esse critério de estabelecimento dos seus honorários, tá bom? Você vai sentar na mesa e vai dar tudo certo, para não ter surpresa depois, óbvio, né? Lembra do William Ury, gente? Preparação, preparação, preparação. E aí? Definir o que vai ser discutido na mediação, você vai despertar por meio dessas técnicas que são adequadas ao procedimento, algumas delas estão lá naquela lista que eu mostrei,
esse interesse em negociar, vai cuidar de separar as pessoas do problema. Uma coisa são as pessoas, outra coisa é o problema. A gente tem um problema, a gente precisa resolver, né? E aí, criar a opção de ganhos mútuos e se distanciar dessas posições de cada um, posições fechadas de cada um, né? Focando nos reais interesses. A comunicação não violenta ajuda demais aqui você a focar nos reais interesses, né? Porque quando você captou essas necessidades do cliente, quando você fez ali aqueles passos com ele, você vai chegar no real interesse do cliente. E você, inclusive, vai fazer isso com todo mundo que está na mesa. E aí, vai desenvolver propostas que são, pensa aqui nessa palavra, eficazes, primeiro eficaz, tá? E que são criativas para a solução do conflito. Provavelmente, quando você sentar na mesa, você já fez um brainstorm com o seu cliente. E aí, lá na mediação, vai ter uma outra sessão de brainstorm. Esteja preparado. E aí, o tratamento adequado ao conflito, né, gente? Repetindo aqui, para frisar mesmo, né, tem que ter conhecimento de mediação, de conciliação, de arbitragem, de negociação, dos DSDs, DRBs. Advogado hoje em dia é designer, gente, para que saiba orientar o seu cliente sobre qual estratégia. Advogado é um design estrategista, tá? Não é mais só um ajuizador de processos. Cuida disso, tá bom? Por quê? Você tem que procurar a melhor satisfação do seu cliente, tá? Eu vou deixar aqui, gente, olha, eu trouxe, a partir desse assunto que a gente está conversando hoje, 2 dicas de leitura, tá bom? Um é um artigo que está no Migalhas, foi eu que escrevi, e o outro saiu essa semana, tá? É novidade isso aqui, também está crescendo demais, que é a resolução de disputas pelo meio online, no Brasil, principalmente aí com a pandemia, né, muita coisa aconteceu, muitos estouros de casos, tem gente que acha que só o número de divórcio aumentou, né, só isso não, gente, aumentou muito mais coisa, e aí, né, nesse artigo, a gente explica aí para vocês, eu vou deixar essas 2 dicas, que se conectam aí com o que a gente conversou hoje. E também vou fazer convites aqui para vocês. Eu vou lecionar nesses 2 cursos. Um é uma formação, uma capacitação, um treinamento que se chama Advogando na Mediação. São 2 dias de treinamento, numa sexta-noite e no sábado, durante o dia todo. E onde a gente vai conversar especificamente sobre o que é a advocacia na mediação, né? Então, a gente vai ter 2 dias para isso. E olha como a comunicação não violenta é tão profunda que a gente também tem uma carga horária enorme aí para desenvolver a comunicação não violenta, também ambos voltados para a atuação do advogado, tá, gente? E aí eu trouxe aqui para vocês 2 vouchers de desconto, cada um aí para um curso. Eu acho que o primeiro lote acaba amanhã, gente, eu esqueci de olhar, mas qualquer dúvida, pode me dar um toque. Tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá. Essas turmas são muito legais, tem advogados, estudantes de direito, tem gente de outras formações também, e aí online, pessoas de várias partes do país, né? Então, é uma troca de experiências muito bacana aí, tá bom? Enfim, quero agradecer a atenção de vocês, espero que tenha cumprido aí mais ou menos com o que vocês estavam esperando. Enfim, obrigada mais uma vez, Karen, pelo convite. Adorei falar para vocês, espero que tenha feito sentido. E é sempre uma honra, e é só chamar que eu venho. Karen, você está mudo. Coisas de loura, professor. Eu nem estava porque Quem não eu fez nem essa estava graça? vendo, porque eu estava aqui lutando para tirar essa tela da minha frente. Repetindo, então, eu fiquei aqui quietinha, só admirando, e professor Silvio, o senhor há de concordar comigo. Que orgulho que a gente tem dos nossos ex-alunos, quando eu olho
A Sabrina eu acompanhei desde a formação pela busca da mediação, realmente. Ela ainda não havia terminado o curso de Direito e já buscava formação na área. Fica a dica aí para os nossos atuais alunos, ela não esperou formar, não. Ela já foi atrás, com foco, já fazendo os cursos, né, na área. E eu só fiquei aqui admirando, né, porque a gente fica com uma pontinha de orgulho de cada um, né? Você olha e fala assim, nossa, eu contribuí realmente. Sabrina, muito obrigada. Estou aqui, assim, cheia de orgulho, acompanhando o chat aqui dos alunos. E eu queria só te falar uma frase aqui que eu li, uma delas. Quero ser você, Sabrina, quando crescer. Quer não? Quer não? Só isso me enche de orgulho. Outra aluna também me buscou pelo WhatsApp, ela quer fazer o TCC dela acerca do tema e perguntou se você disponibilizar aí esse material para ela, sabe? Sim. E também foi bom que você deu várias dicas. Mas, assim, o que eu tenho aqui para finalizar e fechar tudo, muito pouco sobrou, né, professor Silvio? Quem somos nós, né? É dizer que realmente a advocacia mudou. Né? Eu que milito, eu falo que eu milito desde o primeiro dia de aula, porque meu irmão me obrigou a ir para o escritório dele. Na hora que deu o horário, que bateu o sinal da minha aula, ele falou assim, você está pronta, Karen? Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu ia para casa almoçar, né? Assim, dormir depois do almoço. Não. Então, a advocacia mudou, pessoal. Mudou. E a gente tem que conhecer a empresa advocacia. E a gente tem que conhecer e entender o poder judiciário, que é o maior, né, incentivador desses métodos extrajudiciais. Nós chegamos num cúmulo absurdo de judicializar questões íntimas nossas, né? Questões, né? Realmente assim que ultrapassaram até a perspectiva do judiciário de uma decisão. O judiciário tem que ser a última ratio, né? Ele não pode ser a primeira. E o que mais me leva a ter tanto carinho pela fase extrajudicial é porque é muito melhor do que você vencer uma sentença. Quando você celebra um bom acordo, e sempre falo, bom acordo é para ambas as partes, bom acordo é aquele que tem enorme probabilidade de ser cumprido, né? A satisfação nossa é muito grande. E aí, na minha experiência prática da advocacia, você pode ter certeza que você fidelizou não só um cliente, mas 2. É exponencial. E a gente tem que deixar essa questão de nós sermos, nós advogados, até mesmo mais litigantes do que os nossos clientes, que isso acontece. Tem advogado que ele se reveste na pessoa do outro como se recebesse um pai de santo, vê o seu ex-adverso como um inimigo mortal, né? E nem mesmo a civilidade, né, que é inerente à nossa profissão, um bom dia, uma boa tarde, um me desculpe, errar, todos nós erramos. Né? Eu errei feio com o professor Silvio, né? E falei com o professor, me desculpa. Né? Isso faz parte da boa ética, da boa educação e de querer trazer soluções. E o melhor, nosso dinheiro vem mais rápido, né? Porque advogado vive de salário também. Nós precisamos de receber. Vem muito mais rápido.
eu percebo a viabilidade econômica para o profissional advogado, né? Sabrina, eu encerro aqui, senão eu falo muito, já tenho esse costume, vou pela noite afora. Mais uma vez, minha querida, muito obrigada, muito orgulho de você, viu? Estamos aqui. A gratidão é minha. Assim. Gratidão é minha, gente. Eu até vou pegar carona nessa última fala da professora Karen e também não vou me alongar, porque sei que está todo mundo já cansado, apesar de termos sido agraciados aí com uma exposição que, na minha perspectiva, fez muita diferença, acredito, para os nossos alunos, e isso a gente viu refletido nos comentários do chat, muita gente aí elogiando a fala da Sabrina e exaltando como isso pode contribuir para a trajetória profissional que vai se iniciar, né, dos nossos alunos. Não quero cansá-los um pouco mais, meus alunos já conhecem o que eu penso e fiquei muito feliz de ver que muito do que a Sabrina falou já é aquilo que eu martelo no dia a dia na cabeça dos meninos, e a gente tem, de fato, que criar uma consciência coletiva de que o direito precisa acompanhar também as mudanças da sociedade. Não é só o direito que está mudando, a gente está tendo mudanças muito rápidas em vários aspectos da sociedade, e o direito, naturalmente, não ficaria para trás. E perceber essas mudanças e perceber como está sinalizando os caminhos que a gente vai ver aí no direito, pode fazer muita diferença para vocês, alunos que nos assistem até agora, que vão começar uma trajetória nova. Então, ficar atento a essas dicas que a Sabrina trouxe, acho que isso vai permitir a vocês que vão começar uma carreira nova, já ir construindo essa carreira com base nessas novas tendências. A gente não tem mais espaço para advogado contencioso, não, estende mais. Tem muito advogado que faz isso, que faz só isso, que só sabe fazer isso. Obviamente, vocês conseguirão também fazer isso quando necessário for, mas quando vocês chegarem no mercado trazendo consigo habilidades que esses advogados que estão aí não têm, é natural que vocês ocupem um espaço que vai ser aberto, que vocês se destaquem. Então, a mensagem, se é que eu tenho algo a contribuir depois de tudo que a Sabrina falou para a gente hoje, é justamente que a gente abra a nossa visão para esses caminhos que o direito está abrindo aí, para essas novas possibilidades de atuação. A mediação certamente vai ganhar ainda mais corpo. O CPC, e eu continuo, Sabrina, como você chamando de novo CPC, ainda não consigo tratar o CPC de 2015, eu que estudei o CPC de 73, não consigo ainda me desvencilhar desse hábito. O novo CPC está bem claro qual é a forma como o processo caminhará nos próximos anos. Então, perceber isso desde já, enquanto ainda estudante, vai preparar um caminho muito mais suave para vocês. Eu tenho certeza que os alunos da professora Karen, os meus alunos, sabem disso, e depois de ouvir a Sabrina trazendo essa visão pessoal e prática, ainda mais claro vai ficar que o caminho não é mais inflar esse judiciário que já está abarrotado, que já está lento, que é um elefante se arrastando, um elefante grávido se arrastando assim numa lama, afundando. A gente não quer isso. Eu conto para os meus alunos que eu tenho um processo de escritório que é de 1994, que ainda não encerrou. Não é brincadeira, não é mentira, não. Tem um processo que está ativo de 1994, é uma coisa absurda. Como é que eu explico isso para um cliente? E quando que eu vou receber? E ele acha que é você, né? Ele acha que é culpa sua. Então, não dá, ele acha que eu tenho certeza. Com certeza. Então, fui muito feliz, Sabrina, com tudo que você trouxe. Acho que a gente aprendeu bastante, eu aprendi bastante também. E parabenizo você e a professora Karen, né? Que se a gente vê o sucesso da Sabrina hoje, a gente pode atribuir uma parcela disso também, a contribuição da professora Karen. A Karen já me viu passar cada coisa. Quando eu fiz a minha formação de mediador, a Karen era minha professora e ela atuava no núcleo de prática jurídica na área civil, né, Karen? Na área civil, né? Que a gente estava. Quando chegou essa formação, foi uma transformação, assim, então ela me viu passar cada coisa, foi uma loucura mesmo, né? Mas todas as coisas cooperam, gente, para o bem.
Então, assim, isso é muito interessante. Ó. Tem muita gente que está perto de formar aí, comecem a considerar essa nova leva de profissionais que está no mercado, inclusive tem uma visão muito diferente da que estava anos atrás. Presta atenção, nós não tivemos essa cadeira de mediação na faculdade. Nós não tivemos, então hoje o perfil é outro. Não adianta formar com aquele pensamento de quem estava lá atrás, não. Tem que buscar, é o que eu falei, ó. Às vezes você vai buscar cursos aí de advocacia na mediação, comunicação não violenta, você vai pegar essas técnicas e vai utilizar no seu atendimento. Né? Às vezes você não tem perfil para ser mediador, mas certamente todas essas disciplinas que você vê, elas são cruciais para melhorar a qualidade do seu atendimento. Então, assim, é isso que as pessoas buscam. Celeridade, menos sofrimento. Todo mundo quer se livrar do problema o mais rápido possível, gente. Todo mundo que chega no seu escritório tem o pior problema do mundo, você já viu? Ai, aconteceu, e cada vez que a pessoa vem te narrar um fato, aquilo tá doendo para ela, é o pior problema. Então, ela quer se livrar daquilo o mais rápido possível. E aí, como é que você vai tirar essa dor do seu cliente, né? E tudo tem preço, né, gente? Então, não vamos romantizar as coisas, né? Atendimentos especiais, diferenciados, customizados, feitos só para você, tem preço diferenciado, sim. E eu vou te falar, é o que a Karen falou. Esse cliente volta, ele traz outro e outro. Eu já tive pessoas que me procuraram, eu fiz um divórcio, e aí saiu o divórcio, foi muito rápido, foi pela mediação, foi muito rápido, eu vou falar assim, ó, em 60 dias, era litigioso, a gente fala aí, a escalada do conflito, né, tava lá em cima, passou o tempo, e aí, na semana que nós reunimos para entregar os documentos que acabou, passou uma semana, me liga uma pessoa, eu sou amigo do fulano, você fez o divórcio, então, tô querendo me livrar aqui também rápido, ele falou que foi rápido, me ajuda aí. Então, é assim, gente, que as coisas acontecem. É cultural, né? Então, você, advogado, é a porta principal do acesso à justiça, né? E lembra, ó, acesso à justiça é diferente de acesso ao judiciário, tá bom? Mas, enfim, é isso. Muito obrigada, viu, Karen, pela oportunidade de falar para o pessoal. E nos vemos em próximas. Claro, eu e o professor Silvio, assim, estamos agarrados com você, né, professor? Não te deixaremos jamais. Adoro. Gostaria de agradecer também, professor Silvio, né, meu colega aí, vamos aí caminhando juntos, a Renata, minha querida ex-aluna também, né? Eu hoje estou no céu, né? Pessoas que eu sei da capacidade, da luta, do empenho, né? A vida não é fácil para ninguém. E aqui, só agradecimento, muito obrigada, Renata. Te agradeço como pessoa e também aí por representar o NPJ e tornar isso aí possível, né, esse nosso encontro. Adorei a nossa aula em conjunto, viu, professor Silvio? Faremos mais, né? Vamos fazer mais vezes, sim. Vamos, sim. Por mim, encerramos aqui com todos os agradecimentos pelo adiantado da hora. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Silvio, Karen, Renata. Até. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijos. Beijos.